Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live de inovação, né? Nós vamos trocar uma ideia aqui com dois caras que o pessoal já está ansioso aqui, o André, o Thiago, a Fabiana, que tem muitas inovações para a gente conhecer e entender efetivamente o que é inovação no setor da construção civil, que é um setor tão tradicional, digamos assim. Tá bom? Para esse bate-papo, já vai compartilhando esse link com todos. Eu vou iniciar aqui também ele pelo nosso Instagram, tá? Para esse nosso bate-papo, nós temos dois convidados muito especiais. Hoje eu sou o host aqui, para a gente trocar essa ideia. Eu vou colocar aqui com a gente o Pereira, tá? Para a gente conhecer. Oi, Pereira, tudo bem? Boa noite, Rangel. Boa noite a todos. Boa noite. O Pereira é gerente de inovação e desenvolvimento de produtos para a construção civil da ArcelorMittal há algum tempinho já, Pereira. E ele, mais de 20 anos. Se eu ler o currículo dele aqui, a gente fica a live inteira lendo. 20 anos já? 20 anos. 20 anos de ArcelorMittal. E com esse veio aí de inovação e desenvolvimento de produtos, passou por várias etapas. E eu vou colocar aqui também o professor Vanderlei para esse bate-papo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Rangel. Boa noite, Pereira. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Seja bem-vindo. Eu estava ansioso por essa live, para dizer a verdade. O pessoal sabe, eu trabalho junto com a equipe do Mestre ArcelorMittal desde 2016, com a parte de educação. E o Pereira sempre presente em todo o desenvolvimento do trabalho, pessoalmente muito ansioso. O professor Vanderlei é professor da Escola Politécnica da USP, membro da coordenação do SIX, né, que é o Centro de Inovação e Construção Sustentável lá da USP, entre várias outras coisas. A gente quer conhecer também, como a Cátedra Construindo Amanhã, uma parceria da ArcelorMittal com a USP, e também com aquele time, como o pessoal da Arcelor gosta de chamar, o timaço, né? Um grande time aí de aço. Bom, vou direto ao assunto, porque nós temos assunto para chuchu. Inovação é uma palavra, às vezes, parece um pouco genérica, né, o Pereira, e que no setor da construção civil, ela, às vezes, vira mais um tabu, como se fosse mais um sonho do que algo onde se aplica efetivamente lá no canteiro. É como se fosse algo só de startups, sem conexão com a obra, onde o negócio realmente acontece. E a gente que está mais envolvido nisso sabe que não é bem assim, que realmente precisa desse trabalho de desenvolvimento, de teste, mas que até chegar lá e que isso, muita coisa já está chegando e fazendo diferença nas nossas obras no dia a dia. E eu queria conhecer um pouquinho, entender um pouquinho desse processo, como a ArcelorMittal tem trabalhado isso, como a inovação ela realmente faz diferença nos nossos empreendimentos. A gente tem passado comentei um pouco mais cedo, por um momento ímpar, digamos assim, na nossa construção, um aquecimento global, no sentido de grandes velocidades da construção. Todo mundo nós temos um setor aquecido, né, com muita construção acontecendo, e nesse sentido a gente precisa ser ainda mais produtivo, assertivo e eficiente nas nossas construções. E eu queria conhecer um pouquinho mais sobre isso dentro aí da ArcelorMittal, como que a gente pode melhorar isso. Perfeito, Angel. Primeiro de tudo aqui, eu queria também agradecer aqui a oportunidade de estar contigo, estar com o professor Vanderlei. Para mim, assim, é uma satisfação imensa estar com vocês. Vocês dois são profissionais assim, que eu admiro bastante, e eu acho que esse bate-papo nosso aqui tem como principal objetivo, exatamente nessa linha que você falou, materializar um pouco o que vem acontecendo, né? Como esses processos de transformação eles vêm ganhando tração e vai acelerando cada vez mais, e, sobretudo, mostrar como que o trabalho em conjunto, ele é importante para a gente poder não só imprimir velocidade, mas criar uma robustez ainda maior com essa visão de grupos multidisciplinares e trabalhos assim cada vez mais conectados dentro de um processo
da engenharia estrutural, da academia, da engenharia de aplicação e o papel da cadeia de negócios também na linha de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços e pensando sempre nessa linha da solução de engenharia focado na construção civil. Não sei se já está projetando minha tela, Rangel, acho que eu tenho aqui. Isso, agora... Perfeito. Muito bem, então, mais uma vez, né, obrigado aí da oportunidade, um prazer imenso de estar aí com o professor Rangel e o professor Vanderlei nesse bate-papo, tá? Dentro dessa linha, o que nós trouxemos aqui, a gente gostaria de explorar uma visão um pouco mais detalhada. O principal ponto aqui que a gente vai discutir é a questão das tendências da construção civil e qual que é o nosso papel para poder acompanhar essas tendências, tanto no âmbito nacional, assim como tendências globais, falar um pouquinho sobre a engenharia e inovação, que tem uma atuação muito presente nessa linha de inovação focado na engenharia, com o setor do aço inserido nos processos ligados às vendas consultivas e vendas técnicas, a Cátedra Construindo Amanhã, que é uma parceria que a gente tem muito orgulho e a gente vê o quanto que ela está ganhando protagonismo dentro do processo da ArcelorMittal e no mercado. O Stelligens, que é uma metodologia que inicialmente foi desenvolvida na Europa e desde 2019, quando foi o lançamento da metodologia Stelligens aqui no Brasil, a gente vem desenvolvendo cada vez mais esse trabalho em parceria também com várias empresas e várias entidades, e um lançamento, que vamos falar assim, que é uma primeira chamada de um desenvolvimento que é fruto desse trabalho em parceria com a USP, em parceria com todo esse ambiente colaborativo, que é o CA50 Soldável Alta Resistência. Muito bem, caminhando então nessa visão aí das grandes tendências e o que está acontecendo dentro do cenário da construção civil, no mapeamento que a gente pode observar quais são os principais desafios ou quais são os principais fatores críticos de sucesso para a construção civil nacional, foram identificados ao longo de algumas pesquisas, de alguns acompanhamentos de mercado, a importância do aspecto de produtividade, considerando que ainda a gente tem uma baixa produtividade da construção civil no Brasil, o desperdício de materiais, que aí associa muito com a questão de desmaterialização ou aplicação de produtos e serviços cada vez mais inteligentes na construção civil, a importância de ter uma qualificação da mão de obra, uma vez que avanços tecnológicos vão acontecendo, essa qualificação ela se torna cada vez mais importante dentro desse contexto. A gente tem hoje um mercado que tem características tradicionais, e a gente tem que trabalhar muito essa questão também, principalmente quando tenta implantar a cultura de inovação nos sistemas e nas soluções de engenharia para o setor da construção, e a própria sustentabilidade do setor. Considerando, então, esse cenário, ou esses aspectos, a engenharia e inovação e os trabalhos que a gente tem hoje focado nessa linha do processo consultivo, está fundamentalmente focado no desenvolvimento de soluções em aço para poder garantir a eficiência desse aço na aplicação e, sobretudo, agregar valor ao cliente, uma vez que foco do cliente é uma das premissas que a gente tem. Quando a gente observa essa linha do tempo que está sendo projetado, é bacana porque a gente consegue acompanhar ou como é lento, ou como foi lento no passado, o desenvolvimento tecnológico no que diz respeito aos aços para construção civil, especialmente concreto armado. Então, mais de 80 anos, falava-se em aço para construção civil, basicamente era o vergalhão, barra reta, comprimento padrão 12 metros, e ali na década de 80, meio da década de 80, que iniciativas como desenvolvimento de serviços, como corte e dobra, depois, na sequência, vieram produtos transformados, a exemplo das telas, das treliças, logo em seguida, um terceiro passo focado em elementos pré-montados, com solda, e agora a gente percebe uma aceleração
nessas transformações do processo de venda consultiva, a exemplo da introdução da digitalização nos trabalhos, como o BIM, o próprio Stelligence que a gente falou. E aí vem a questão, né? O que nos espera? Quais são as grandes tendências? Inevitavelmente passa pelo processo de industrialização da construção civil, de produtos transformados, focados cada vez mais na aplicação, na ponta, no downstream, novos serviços, novos sistemas construtivos, também apoiado pela digitalização, metodologia, porque sempre quando a gente pensa em algum processo de transformação, o método aplicado, ele traz vantagens, tanto na questão da estruturação desses processos, como no resultado final, além da questão de suporte técnico, vendas consultivas, a responsabilidade socioambiental, padronização e escalabilidade, as construtecs, que sempre estão presentes também nessa linha da inovação aberta, e como a gente está inserido dentro do ambiente colaborativo, como a gente falou, associações, entidades de classe são fundamentais para poder conectar todos esses pontos que a gente vem destacando aqui nesse slide. E aí vem a questão, qual que é o sistema hoje, ou qual que é o ecossistema da inovação dentro da ArcelorMittal? Então, a ArcelorMittal hoje, aqui no Brasil, tem um centro de pesquisa e inovação, que está localizado em Vitória, no Espírito Santo, tá? Além de outros 10 centros de pesquisa que estão espalhados no mundo. Nós estamos falando aqui alguma coisa da ordem de 1.300 pesquisadores que fazem parte da estrutura de R&D da ArcelorMittal. A Engenharia e Inovação, que é uma startup que a gente tem hoje em parceria com a Impacto, muito focado na engenharia de projetos e outros desenvolvimentos relacionados à construção civil. O CIAME, que é uma parceria em Belo Horizonte que a gente tem com o CIT Senai. O Assolab, que é o nosso hub de inovação, também uma ação pioneira no setor do aço, e na ArcelorMittal, que é o primeiro hub de inovação aberta que o grupo criou, e não deixando de destacar a cátedra Construindo Amanhã, que o professor Vanderlei também vai conseguir desenvolver muito o raciocínio, que inicialmente para a ArcelorMittal foi uma iniciativa que foi provocada ou promovida pelo CICS, que é o Centro de Inovação e Construção Sustentável, que também está conectado com o Hub, mas a gente foi convidado a refletir o que poderia ser feito a mais, pensando nessa parceria, nessa aliança com a USP. E aí que foi criado a Cátedra Construindo Amanhã, que basicamente tem dois pilares, né? O desenvolvimento técnico, focado em produtos, sistemas construtivos, etc., e também a parte de desenvolvimento de pessoas. Nesse ambiente colaborativo, esse slide ele é bem interessante, que mostra como todos nós estamos conectados. Então, essencialmente com foco muito grande em cliente e mercado, para a gente poder acompanhar esse processo de evolução, mas dentro das células ou dos núcleos, nós temos aqui a própria cátedra, que está conectado com o SICS, está conectado com o Hub, Embrapi, dentro do Stelligence, que é a metodologia que a gente comentou, temos ali o R&D, as outras empresas do grupo, como a Belgo Becat Arames, ArcelorMittal Projects, a Engenharia e Inovação, Perfilor, o Assolab abrindo espaço para as Construtecs, e a gente não pode esquecer também das associações, entidades de classe, academia, que dentro do setor da construção tem um protagonismo muito grande. Aqui a gente vai passar um vídeo que fala um pouquinho sobre a engenharia e inovação, e a gente consegue entender qual que é o propósito da engenharia e inovação nesse ambiente que a gente acabou de demonstrar. Você sabia? Enquanto a média da produtividade da indústria cresce 3,6% ao ano, a construção civil cresce apenas 1%, apesar de representar 13% do PIB mundial. Se a Ops. Acho que travou aí, Pedro. Travou. Deixa eu ver aqui para voltar. A atividade da construção civil crescesse como a média, seria possível gerar anualmente, em valor agregado, 1,6 trilhão de dólares no mundo.
Pensando nisso, a ArcelorMittal, em parceria com a Impacto, criaram a Engenharia e Inovação, uma startup focada em desenvolver novas soluções que garantam maior produtividade e eficiência nos canteiros de obra. Essa iniciativa tem como base 3 pilares: relacionamento, otimização de projetos e desenvolvimento de soluções inovadoras. Focada em trabalhar com metodologias ágeis e de alto nível tecnológico, a Engenharia e Inovação está buscando um relacionamento mais estreito com outras startups, universidades, entidades de classe e todo o mercado da construção. Tudo isso para criar um ecossistema que permita aumentar a industrialização do canteiro através de soluções como armaduras pré-montadas, formas e a digitalização, por exemplo. Com uma equipe de engenheiros e projetistas dedicados a otimizar execuções das estruturas e transformar cada obra em um sistema de montagem, e também contando com ferramentas em BIM e visualização 3D, será possível aumentar a integração entre a produção de aço, os projetistas, as centrais de serviços e, lógico, a obra. A ArcelorMittal quer transformar o amanhã, fortalecendo a cadeia do aço e ajudando o setor da construção civil a aumentar a produtividade. A ArcelorMittal é aço. Muito bem. Então, nessa linha, que a gente agora conseguiu contextualizar o que é o trabalho da engenharia e inovação, a gente começa a entrar em alguns pontos específicos que estão associados com esse desenvolvimento. A questão da produtividade é um ponto chave quando a gente observa o que é o processo atual da construção civil e como hoje a gente tem uma representatividade muito grande em atividades que são fundamentalmente artesanais. Então, nessa base, a gente tem essas informações que foram geradas em parceria com a Produtime, com o professor Ubiraci e com o Sinduscom, da ordem de 80% do tempo, nessa situação aqui de vigas e pilares, a gente tem o tempo dedicado para pré-montagem. Então, vem a questão, né? Por que não começar a fazer uma análise muito mais direcionada para industrialização dessas operações e tentar levar uma visão mais de produto pronto uso para o canteiro de obra. Além dessa questão de trabalhar muito a produtividade, foi observado ali no vídeo, ali no infográfico da Engenharia e Inovação, a partir do momento que eu tenho um portfólio com diversas soluções em produtos e serviços, eu começo a desenvolver, a partir de um projeto básico, de um baseline, alternativas de aplicação do produto e pensando não naquela unidade de medida que tradicionalmente ocorre com o setor do aço, que seria o reais por tonelada, mas sim com uma visão mais orientada para o cliente, que seria o reais por metro quadrado, para que possa ser trabalhado uma visão de viabilidade econômica. Então, aqui tem um exemplo, que a partir de um estudo aqui de uma solução laje, no caso, foram feitos alguns estudos para poder avaliar qual que era a melhor alternativa para aquela aplicação, chegando aqui numa solução melhor, que nesse caso aqui foi o sistema PaviPlus, da Impacto, onde traz tanto uma racionalização econômica, assim como alguns ajustes com relação ao próprio projeto. Nunca isso é feito isoladamente pela ArcelorMittal. É um trabalho que tem que ser feito a 6 mãos, envolvendo tanto a área técnica da ArcelorMittal, o calculista, né, a área de cálculo estrutural do cliente e o próprio cliente, a própria área técnica do cliente. Uma outra questão que sempre está muito amarrada e tem uma costura forte dentro das atividades da engenharia e inovação é embarcar a digitalização nas atividades que são realizadas. Então, isso ajuda a promover não só o planejamento daquela solução de engenharia, eventualmente identificando possíveis interferências e evitando retrabalho no canteiro, mas a gente sabe que quando fala em elementos pré-montados ou armadura pronta soldada, soluções de engenharia logística é muito importante para poder viabilizar aquilo economicamente. Então, a partir de processos de digitalização, a gente começa a ter simulações e situações bastante calibradas de viabilizar aquele transporte, aquela solução logística para poder aplicar efetivamente uma determinada solução. Além disso,
rastreabilidade e modelos 3D. Dentro das centrais de serviço ou dentro daqueles processos de soluções de engenharia, a presença de QR Code para poder ajudar na gestão do recebimento do material, na própria aplicação, ou até mesmo acessando modelos 3D para poder identificar alguma interferência ou alguma coisa que seja relevante para o canteiro, começam a ser trabalhados de forma mais estruturada dentro do Belgo Pronto, que são as centrais de serviço, ou dentro das soluções que a gente vem desenvolvendo na engenharia e inovação. E aqui a gente consegue observar, naquela linha que a gente falou de tentar mudar o mindset da construção civil, de não só trabalhar o desenvolvimento de produto, mas produtos pronto uso, a gente tem um paralelo do que seria um sistema totalmente artesanal, um sistema convencional, e um sistema que vai muito em linha com aquilo que é linha de montagem, até tradicional já dentro de setores como o setor automotivo. Num caso como esse, a gente vê que, além de uma economia de tempo brutal, né, falando aqui de 30 minutos num processo convencional contra 30 segundos num posicionamento aqui de uma armadura negativa de punção, a redução também, ou a racionalização de mão de obra, onde, num caso, você precisaria de 3 serventes, ao passo que no sistema convencional, da ordem de 6 ferreiros. Então, essa questão da produtividade depois vai trazer um impacto positivo em termos de redução de tempo, racionalização de materiais e até a questão de mão de obra. Seguindo aqui essa visão do como que isso é trabalhado dentro da ArcelorMittal, partindo desde lá da siderúrgica ou da usina, que tem ali a engenharia de produto, que vai focar o desenvolvimento de materiais e tudo mais, a engenharia de projeto começa a fazer parte desse macrofluxo de processo, passando pelas centrais de serviço para poder agregar e trabalhar mais esse processo de industrialização, utilizando assistência técnica também como um apoio importante no canteiro, que vai para a linha da engenharia de aplicação, que é conhecer a fundo a realidade do canteiro e chegando com a solução na obra. E como que a gente atua? É muito importante destacar isso. Para poder viabilizar isso, o trabalho de soluções de engenharia, seja engenharia de projeto ou engenharia de aplicação, sempre está alinhado em consonância com o calculista do cliente ou até mesmo com a área técnica do cliente para poder validar aquela solução e aí sim passar pelas centrais de serviço e entregar uma solução final. E, finalizando, né, a gente comentou da engenharia e inovação, do Stelligence, da Cátedra Construindo Amanhã, do Assolab, tudo isso daqui pode-se dizer que é o alicerce para a gente poder, cada vez mais, buscar a melhoria contínua desse processo. Então, através dessas áreas ou dessas estruturas que hoje a ArcelorMittal possui, a gente consegue dar uma cara nova em boa parte dos processos de desenvolvimento que a gente vem trabalhando. Uma visão de capilaridade hoje, com essa geolocalização, a gente consegue identificar como que está a cobertura ou a abrangência de produtos, serviços e soluções da ArcelorMittal. Então, essa daqui é a visão da distribuição própria do grupo ArcelorMittal, partindo também para produtos que muitas vezes eles vão em linha naquele conceito de descomoditização. O que seria isso? Para poder ajudar a trabalhar uma solução de engenharia, produtos com características especiais ou mais customizados, eles vão de encontro com essa ideia de racionalização ou de desmaterialização. Então, exemplos aqui, telas soldadas especiais, sistema trelifácio, que já foi, inclusive, discutido já em outras ocasiões aqui com o professor Rangel, fibras de aço, Dramix, estaca-prancha e tubos de fundação, produtos um pouco mais elaborados, como o caso da Polydeck, que é o Steel Deck da ArcelorMittal, painéis termoacústico, tudo isso daí vai de encontro com essa linha de desenvolvimento de novos produtos, tá? E dentro das centrais de serviço, que são aquelas unidades que estão focadas em pegar o produto da ArcelorMittal e transformar ele num produto mais nessa linha do pronto uso, a gente tem 23 unidades espalhadas no Brasil,
que inicialmente, lá no passado, foco era corte e dobra, aço cortado e dobrado. Mas à medida que a gente vai identificando novas oportunidades de desenvolvimento, começam a aparecer outras soluções nesse portfólio. Armadura pronta soldada, armadura pronta soldada com a forma incorporada, aí estacas pré-montadas, blocos, a superestrutura também começa a ser melhor desenvolvida com esses elementos pré-montados, cortes de cordoalha, emendas mecânicas. Então, está em processo de transformação e cada vez mais as centrais elas vão ganhando novos serviços em busca dessas soluções que são importantes para poder aumentar a produtividade, racionalização e desenvolvimento do setor. Uma coisa que já entrando aqui até nessa linha de trabalho em conjunto com a USP, para a gente poder ter o melhor desempenho na análise da solução, simuladores, eles passam a ser ferramentas importantes nessa análise de engenharia de aplicação e engenharia de projeto. Então, através de acompanhamentos em obras, a gente tem hoje ferramentas que permitem avaliar o quão eficaz é uma solução como corte e dobra, armadura pronta soldada com forma, e aqui exemplos verdadeiros, entendeu? De encurtamentos de prazo, racionalização, como está destacado aqui na solução em armadura pronta calibrada, reduções da ordem de 27% em termos de TCO, que seria custo global. Então, é a busca incansável de tentar industrializar ou promover a industrialização da construção civil. Esse ponto que eu vou chamar a atenção aqui é algo também que a gente tem uma satisfação muito grande, um orgulho grande de ter desenvolvido isso aqui em parceria com a Tegra, com a Produtime, tem a USP também envolvida nessa iniciativa, onde temos um case que foi reconhecido no Prêmio Produtividade, ao mesmo lado da Abraim, que foi apresentado no Fórum Internacional aqui de Liderança e Inovação, e aqui boa parte das coisas que nós falamos agora há pouco, como projetos em BIM, QR Code para poder ajudar na rastreabilidade, no acesso das informações, realidade aumentada, numa solução que utilizava armadura pronta com forma incorporada, trouxe aqui ganhos expressivos em termos de produtividade e velocidade dessa obra. Então, esse aqui é um destaque que soma praticamente todas essas informações que a gente falou até agora. Ainda na linha de outros exemplos, medições como essa passam a ser monitoradas cada vez mais e a gente consegue identificar outras oportunidades de desenvolvimento. Esse é um caso específico que aproximadamente 70% dos blocos dessa obra foram fornecidos como armadura pronta soldada. Trabalhou-se muito a questão de microplanejamento. O microplanejamento ele é vital, porque muita coisa que é feita, às vezes, no processo ainda de identificação de viabilidade daquela solução, se não tiver um sincronismo muito grande no canteiro, aquela produtividade ou aquela expectativa que tinha de ganho pode não ocorrer. Então, esse microplanejamento ele passa a ser foco também da nossa equipe de engenharia de aplicação, utilização de simuladores, e aqui a gente vê um caso típico, onde num bloco convencional, aqui produtividade de 23 homem-hora por tonelada, e com uma solução aqui a gente reduziu isso para 5 homem-hora por tonelada. Então, isso aqui é um caso real, que através de forma incorporada, armadura pronta, reduz significativamente aqui os prazos da obra. Um outro caso similar, onde também utiliza aqui a forma incorporada, armadura pronta e também projeto em BIM, nesse item aqui específico, é possível destacar como que a gente consegue otimizar a mão de obra. Então, o fato de você estar trabalhando com produtos já pronto uso, que é chegar e posicionar, você consegue ter não só um planejamento, mas uma execução com uma mão de obra muito mais racionalizada, muito mais inteligente, vamos pensar assim, em termos de canteiro, que sempre é válido, né? A gente pensar no qual que é o impacto de uma solução de engenharia no que tange também FTE ou mão de obra. Um caso aqui também que vale a pena a gente destacar é totalmente exequível pensar na evolução não só dessas soluções que estão hoje mais
homologadas, pode-se dizer assim, na fundação, mas também em soluções pensando na superestrutura, a exemplo de pilares, vigas, lajes. Então, esse aqui também é um caso real, que ele caracteriza para nós aqui quais foram os ganhos em termos de redução do ciclo de laje de 13 para 9 dias, redução da mão de obra da ordem de 30% e uma economia da ordem de 38%, utilizando aqui elementos pré-montados, armados, já nessa linha do pronto uso. E falando aqui de sistemas construtivos, que também, resgatando o que estava lá como Big Trends ou grandes tendências, nessa linha da parceria com a Impacto, o sistema Pavi Plus é uma das soluções que a gente vem adotando em inúmeros casos que passam pelo estudo da engenharia e inovação. Então, pensando já aqui no que seria essa solução, além de ser uma solução em laje, produtos especiais como telas modularizadas, o próprio Caderix também, que ajuda muito nessa questão do posicionamento correto das cordoalhas, por se tratar de um sistema de laje protendida, cabo mestre com identificações aqui para poder preservar a rastreabilidade e até mesmo a verificação através de aplicativos para poder garantir que aquela solução foi aplicada da melhor maneira, trazem resultados importantes, tanto com redução de material e redução de mão de obra, o que no resultado final isso ajuda bastante em termos de economia. Aqui a gente pode perceber exatamente o quão produtivo é esse tipo de solução, e até nesse vídeo a gente consegue ter uma noção do que é um processo também totalmente artesanal, onde vai ter ali todo um trabalho mais manual para poder executar uma armadura, e uma armadura pronto uso, uma armadura que foi planejada e produzida de acordo com o projeto. Então, fica muito didático, pode-se dizer assim, quando a gente começa a fazer esses comparativos, né, esses depara do que é um produto pronto uso, o que é um produto artesanal. Inclusive, tem hoje já o lançamento desse manual de boas práticas aqui do Sistema Pavi Plus, material bastante interessante também para compartilhar com todo mundo, tá? Falando um pouquinho agora do Stelligens, tá? A Stelligens é uma metodologia que foi desenvolvida na Europa e agora passou por um processo de nacionalização, lançado em 2019. Então, focado em 3 pilares, que seria o econômico, o ambiental e o social, o objetivo principal de aplicar esse tipo de metodologia é fazer análises comparativas para poder mensurar, e não só ter uma análise qualitativa, mas sim uma análise quantitativa do quão benéfico é aquele projeto melhorado, aquele projeto otimizado, focando na solução e no portfólio da ArcelorMittal. Dentro do aspecto ambiental, as declarações ambientais de produto também têm uma pegada muito relevante, principalmente quando trata-se aqui de análise de ciclo de vida e emissões e tudo mais. A ArcelorMittal é pioneira também nessa questão da obtenção das declarações ambientais de produto tipo 3, inclusive emitido por uma entidade, um organismo terceiro, né, que é o Instituto Bowen, e a partir desse momento que a gente enxerga como que funciona a metodologia do Stelligens, aqui nós temos alguns indicadores, alguns KPIs que são analisados em cima de cada tipologia ou de cada processo de desenvolvimento. Então, no aspecto ambiental, eficiência energética é possível mensurar, consumo de recursos naturais, emissões nocivas, potenciais níveis de reutilização e reciclagem. No ambiente econômico, que ele é muito importante para a tomada de decisão, traz uma visão de custo global do empreendimento, velocidade da construção, qualidade dessa construção, e no social passa aí por aspectos como conforto térmico, conforto acústico, flexibilidade de design, segurança. Então, são itens que a gente consegue comparar partindo de um projeto básico, de uma visão as-is, né, de um baseline, e de possíveis soluções que a gente utiliza adotando os diversos produtos que fazem parte do portfólio. Funciona da seguinte forma: tem uma fase de projeto, onde temos aqui inúmeras áreas e empresas que estão envolvidas com esse processo, tem toda a linha de análise dos produtos, serviços e soluções,
não só considerando ArcelorMittal Aços Longos, mas todo o grupo ArcelorMittal Aços Planos, Projects, Belgo Becat Arames, Perfilor, enfim, todas as empresas do grupo com os diversos produtos que estão presentes nesse portfólio. E para alguns temas específicos, a gente tem aqui uma visão de empresas que apoiam essa análise, seja na questão de produtividade, na questão ambiental e até mesmo em sistemas construtivos, né, que fazem parte também, às vezes, dessas análises mais estruturadas. Um caso que a gente compartilha com vocês aqui, que foi recentemente concluído, nós estamos falando aqui de um edifício garagem que foram analisados alguns sistemas, tá? Pré-moldado, laje unidirecional, PaviPlus, que a gente acabou de conversar, Bubble Deck, estruturas mistas, e como é que funciona essa análise, de uma maneira bem simples e objetiva. Imaginemos o seguinte, né? Partindo de um projeto inicial, que é esse projeto básico, a gente considera como base 100, e aí, analisando esses diferentes cenários, a gente começa a verificar qual que é a vantagem ou a desvantagem no ambiente econômico, nas questões ambientais, como, por exemplo, emissão de CO2 e consumo de água, por exemplo. Então, nessa primeira avaliação, nesse primeiro cenário, utilizando aqui a CP210, inclusive, a gente percebe que o cenário ficou muito parecido comparado com o baseline. Já nessa outra avaliação, a gente teve já uma redução importante em termos de custo e economia, só que no que diz respeito à parte de CO2 e água, ficou até um pouco superior comparado com o baseline. Nessa terceira avaliação, que aí utilizando o sistema PaviPlus, também reduções significativas em termos de custo total e também reduções no que diz respeito à questão do CO2 e da água. Numa análise subsequente aqui, a gente tem um outro resultado que teve já um consumo de água e emissão de CO2 um pouco maior, uma avaliação de soluções mistas, né? O que acontece em termos de custo, nesse caso aqui o custo é maior e também tem uma redução em termos de água, mas emissão de CO2 um pouco maior. Uma outra análise aqui com Steel Deck, né, laje colaborante, chegando em análises como essa, que a gente tem a possibilidade de entender o que seria esse projeto básico e aí comparar essas diferentes soluções ou sistemas construtivos dentro de uma expectativa que vai sempre estar alinhado com o cliente. Se o fator preponderante é custo, é possível mensurar. Se é a questão ambiental, com emissão de CO2 ou consumo de água, a gente consegue ter todo um memorial técnico descritivo para poder absorver aquela solução dentro da proposta inicial negociada com o cliente. Falando ainda sobre o Stelligens e uma linha de desenvolvimento bastante focado na questão de grandes tendências de industrialização, passa pela questão da construção modular. Inclusive, acho que o professor Vanderlei pode comentar também do quanto importante está sendo hoje o papel da aliança de construção modular, que ele, inclusive, está coordenando nesse processo, e a gente também está acompanhando essa linha, tanto para poder entender qual que é o papel nosso em termos de desenvolvimento de produtos com melhores características ou até serviços agregados, tá? Nos diferentes sistemas construtivos que tem focado na construção modular. Recentemente foi até feito um trabalho em parceria aqui com a Modulares, tá? Que é uma aliança, uma cooperação técnica que a gente vem fazendo para poder desenvolver o sistema em parceria com os produtos e naquela linha do Stelligens, que simula diversos tipos de produto e de serviço para poder otimizar um determinado sistema construtivo. Falando um pouquinho aqui sobre a cátedra, eu queria até abrir a palavra já aqui para o professor, mas só fazendo uma rápida introdução, né? Dentro do processo aqui da Cátedra Construindo Amanhã, para a gente está sendo um grande aprendizado, porque é a partir desse momento que a gente conseguiu entender o quanto que esse ambiente multidisciplinar, com trabalho da academia e todo esse conhecimento que a gente consegue associar dentro dos trabalhos que a gente faz, desenvolveu não só avanços tecnológicos com desenvolvimento de produto,
desenvolvimento de sistemas construtivos e tudo mais, mas também a questão de desenvolvimento de pessoas, tá? Tanto com geração de conteúdo, cursos e até projetos sociais. Professor, se quiser trazer uma visão aqui do trabalho nosso com a Cátedra Construindo Amanhã, o SICS e também as outras iniciativas, eu acho que é bem interessante ter a sua visão. Eu até queria fazer uma pergunta antes para você responder, talvez para vocês já estejam, faz parte do vocabulário, falar o que é uma cátedra, se puder explicar para o pessoal primeiro o que é uma cátedra. Ok, então vamos lá. Veja, a USP está bem interessada nos últimos anos em aumentar a parceria com a sociedade de uma forma geral e com as empresas em particular, né? A gente levou bastante tempo para chegar à conclusão que pesquisa é muito importante, é fundamental, mas se não houver um esforço coordenado com quem pode transformar a pesquisa em produtos e serviços para a sociedade, a pesquisa gera artigos, gera pessoas formadas, gera teses, né? Mas não consegue explorar, trazer todo o benefício econômico que ela traz. Tá? Então, a USP tem uma série de iniciativas que estão andando nesse sentido. A gente se aproximar das empresas, se aproximar da sociedade, tentando com mecanismos diferentes. Um deles é a figura das cátedras, né? As cátedras são parcerias, a USP tem com Itaú, Santander, Arcelor, né? Que tenho a alegria de coordenar junto com o Pereira, né? A gente tem cátedra com fundações, enfim. O que é a cátedra? A cátedra é um programa onde existe recursos que nos permite trazer a cada ano, algumas cátedras a cada 2 anos, né, um professor convidado, que a gente chama de catedrático, que durante 1 ou 2 anos vai nos ajudar a estruturar a pesquisa e a inovação dentro daquele tema, né? Vai ajudar a gente a discutir esse tema. Na Cátedra Construindo Amanhã, esse ano, a professora Carmen Andrade, que é uma referência global em corrosão de armadura, foi presidente da RILEM, e, enfim, uma grande cientista, ela é a nossa catedrática, tá? E ela, então, vai fazer curso de pós-graduação, está nos ajudando em projetos de inovação, que nós temos com a ArcelorMittal, ela faz parte da equipe, ela traz ideias, né? E ela ajuda a gente, então, a avançar mais rapidamente. Então, esse é o papel da cátedra, das cátedras dentro da USP. Elas oxigenam a universidade e oxigenam o Brasil, né? Nós temos cátedras que até tem gente brasileira, mas a gente um pouco de fora do nosso circuito do dia a dia. É uma forma rápida da gente evoluir, né? Sem ter que contratar uma nova pessoa, coisas que demoram bastante. Então, essa é uma forma. Nós temos outras estratégias. A USP hoje tem 4 unidades Embrapi, aliás, desculpe, 5 unidades Embrapi. A gente tem uma meta de chegar talvez a 10, né, que são unidades que têm recursos para subsidiar a pesquisa com as empresas, né, sempre voltado para a inovação, né. Com a ArcelorMittal, a gente tem um contrato, estamos assinando um segundo agora, de inovação, né, novos produtos que talvez a gente possa vir anunciar em breve, né, Pereira, aqui, né, são coisas novas, né. A gente também tem o SICS, né, que é um Centro de Inovação e Construção Sustentável, que está dedicado a promover a inovação, a imagem do edifício que a gente está construindo está aí atrás, na área de construção. Temos uma outra parceria, quer dizer, o SICS, ele tem duas empresas âncoras, que é a ArcelorMittal e a Intersemente, mas nós temos mais 20 empresas investindo no SICS, né? Então, o Pereira mostrou um gráfico lá atrás da rede, né? Então, a USP está desenvolvendo e experimentando várias formas de se aproximar das empresas e se aproximar da sociedade, sempre buscando criar mecanismos que transformam as nossas pesquisas em resultados práticos para a sociedade. Esse é um grande desafio da academia brasileira, né? Então, isso, não sei se
se eu compliquei e tal. Perfeito, Mas, ótimo. É juntar empresas e universidade e transformar isso em soluções para a sociedade. exatamente. E a gente está na área da construção, nós temos um grande problema, né? Você viu que o Pereira falou, cada inovação dele tem os parceiros, né? Tem vários parceiros. A inovação na construção raramente é a vitória de um homem só, né? Por quê? Porque a construção é um processo de montagem. Num edifício você vai ter quantos mil produtos, né? Ah, pessoal, estou construindo com aço. Está construindo com aço, madeira, cimento, 10 tipos de tinta, 3 colas, né? Construção é um negócio de alumínio, vidro, plásticos, né? Então ninguém tem o controle de todo o processo. Não existe verticalização total na construção. É sempre um processo de montagem, né? E os nossos montadores não são as empresas mais fortes do mercado. Então, elas não conseguem puxar tecnologicamente um setor como puxa a indústria automobilística. A única forma da gente trabalhar e introduzir inovação na construção é trabalhar em rede, né? E nós estamos muito interessados em rede, temos rede com a ArcelorMittal, e junto com a ArcelorMittal, o SIX construiu uma rede chamada Aliança da Construção Modular, né, que é o SIX, o Hub, que é uma parceria da USP com a BCP, e o House Impact, que é uma parceria da ArcelorMittal com mais 10 empresas. E nós estamos dentro da Aliança de Construção Modular, com hoje 42 empresas discutindo como é que nós vamos transformar a construção modular em produtos no mercado, não para sair da moda, né? Mas para daqui a 10 anos a gente voltar e falar, olha, avançamos muito. Porque a produtividade precisa aumentar. A nossa produtividade da construção ela é baixa em todo o mundo, mas a construção brasileira tem 1/5 da produtividade da construção mundial. 1/5, 20%, é muito ruim. Tá? E isso tem um custo, e quem paga o custo somos todos nós. A obra demora para terminar, né? A obra demora para começar e demora ainda mais para terminar. A incerteza do negócio, né? O Pereira mostrou aí que sistemas mais rápidos e montagem mais rápida têm ganhos de produtividade e encurtam prazo. Para mim, encurtar prazo é fundamental, porque quanto mais cedo eu terminar uma obra, quanto mais curto for meu prazo de obra, menor é a minha incerteza. Incerteza econômica, incerteza do meu cliente ter algum problema, né? Então, existem ganhos na produtividade, né? E ganhos que são muito importantes. Tem uma frase do Paul Krugman que eu gosto muito, que diz que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Tá? Ah, mas eu estou ganhando aqui 1 mês, né? É para o resto da vida. Tá? É 1 mês em cada obra para o resto da vida. Se você reduzir o prazo de obra em 1 mês em todas as suas obras, tá? É muita coisa, é muito dinheiro, né? Nós temos que parar de pensar em VGV, parar em pensar em margem em cima de produto e pensar quanto dinheiro o negócio está gerando. Isso vale para o projetista de estruturas, né? Isso vale para o construtor, isso vale para uma empresa como a ArcelorMittal, e isso é fundamental para o país. Tá? Então, essas coisas que nós estamos discutindo aqui não é a Arcelor, isso é uma coisa que o Brasil precisa. Em 2035, a nossa mão de obra, a força de trabalho vai começar a diminuir, porque a população vai começar a diminuir daqui a 2035 são 15 anos, né? Passa aí na esquina. E aí, com a população diminuindo, a economia só cresce e aumenta a produtividade. E a construção diminuiu a produtividade nos últimos 10 anos. Diminuiu. Tá? Então, isso é muito grave. As pessoas não estão se dando conta, né? Nós também temos mudanças climáticas, né? Agenda ambiental, né? Pereira mostrou aí o Stellingens, né? O Stellingens, eu acho, é a primeira aplicação comercial que eu vejo que combina 2 coisas que eu acho fundamental. Primeiro, não sei se vocês se deram conta, mas a Arcelor faz 5, 6 vezes o mesmo projeto, com soluções diferentes. Tá? Isto é uma mudança fundamental no que é um projeto. Isso só é possível porque é tudo muito automático, a produtividade, né, é muito alta. Eu tiro os modelos BIM
boto por um sistema para o outro, eu tenho sistemas que rodam várias soluções construtivas, né? Essa parte da indústria 4.0 então permite que façam... Quantos projetos vocês fizeram daquela garagem? Volta ali para mostrar para as pessoas. Aquilo ali foram 5 cenários. Né? Nós estamos fazendo no Six, né? O Pereira até está ajudando, 5 cenários. Nós estamos fazendo no Six, nós temos, junto com a Leonardo, que é parceira nossa aí, com a Arcelor, na estrutura pré-moldada do Six, nós temos 5 projetos que o Marcelo Quadrado fez. E para uma laje, nós estamos fazendo, acho que mais quantos? Né? Estamos experimentando. Tem um custo? Tem, mas o custo é cada vez menor. O custo objetivo, hora, trabalho. Depois que eu modelei em BIM, eu puxo de um sistema e vou para o outro e vou rodando. Claro, não é um projeto executivo, não é aquela coisa em 5 casas depois da vírgula, mas permite tomar grandes decisões. Isto é uma inovação no que é fazer projeto. Tá? E aqui, eles ponderam custo com impacto ambiental. Tá? Então, são 2 coisas fundamentais. Eu consigo ver produtividade, custo e impacto ambiental. O que viabiliza isso é a indústria 4.0, que são os modelos... O Pereira falou de simulação, né? Eu fiz engenharia fui das primeiras turmas a usar calculadora, né? Eu não usei mais régua de cálculo. Eu tinha uma calculadora com 41 passos, né? Fui fazer mestrado, eu lembro quando chegou o primeiro PC, né? Todo mundo olhando, a gente usava CPM, né? Um disco, enfim, né? Eu acompanhei toda essa revolução. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Você consegue manipular dados ambientais, você consegue refinar projetos e chegar com valores, né? Então, é absolutamente pioneiro. Eu sou um apaixonado pelo trabalho que está sendo feito pelo Stelligence e pelo uso que a ArcelorMittal está fazendo dessas ferramentas digitais, né, dentro do setor da construção. Né? O pessoal fala, mas é pouca coisa, só está falando da armadura. Fala, bom, tem muita gente falando de nada, né? Aliás, o maior esporte do Brasil da construção é se reunir e falar em inovação. Tem muita gente vendendo reunião sobre inovação, né? Tem pouca gente fazendo inovação. Tem bastante inovação, até tem bastante startup em Construtec, mas, na verdade, é o pessoal de APP, né? Modelo de negócio, tudo muito importante. Mas o que vai aumentar a produtividade são coisas como essa que o Pereira mostrou aí, né? Aço soldável, coisas assim, né? Então, eu sou um grande fã desses modelos modernos e a gente tem aprendido muito, né? Feito umas bobagens também, tá? Que faz parte do negócio, mas esse aí é o futuro, né? Nós não podemos esperar um Brasil mais rico, ganhar mais dinheiro, né? Com construção sem mudar dramaticamente os nossos métodos construtivos. Nós não podemos esperar baixar o impacto ambiental, nós precisamos baixar ele sem inovação, sem diminuir perda, essas coisas todas. E é isso que a gente está mostrando aí. Então, eu sou um grande fã. Eu quero voltar, inclusive, fazer várias perguntas para o professor Vanderlei, mas eu tenho uma curiosidade que eu quero que o Pereira me responda já. Pereira, vocês são uma empresa de aço, cara. Você não quer a solução que consuma mais aço? Não é isso que você busca? Me explica um pouquinho melhor isso aí. Por que tanta inovação, tanta busca de qualidade, se o seu negócio é aço? Angel, eu vou comentar até 2 pontos. Né? Primeiro de tudo que o professor Vanderlei comentou, o que é muito bacana é exatamente esse processo de aprendizado. Como a gente hoje tem que aplicar uma metodologia, seja no que diz respeito à produtividade, aços especiais e, enfim, tudo aquilo que a gente vem estudando na USP, passa muito por isso que você perguntou. Uma empresa do setor do aço, teoricamente, ela deveria brigar, né, ou trabalhar cada vez mais o consumo do aço. Tá, não é errado esse raciocínio, só que quando a gente analisa essa visão, que inclusive nós vamos falar agora de um produto de melhor desempenho técnico, ou maior competência técnica, isso vai em linha não no vender mais, mas sim no vender melhor. E aí o vender melhor ele está diretamente associado com essa visão de que para poder fazer um processo de transformação setorial, seja isso na indústria, na construção civil, ou em qualquer setor, você tem que pensar de forma diferente, entendeu? Então, quando a gente começa a buscar racionalização, um termo que constantemente a gente vem usando, né, professor?
Vanderlei, a questão da desmaterialização, que vai ajudar no processo de redução de emissões, entendeu? Tudo isso tá conectado numa visão mais inteligente do processo, né? Não é fácil, e a gente também está em constante processo de aprendizado, mas é através desse tipo de iniciativa, de desenvolver um produto com uma propriedade mecânica superior, ou um produto que vai gerar uma maior durabilidade numa estrutura, em função de alguma característica que ele tem, que isso aí também está em estudo e em pesquisa dentro da USP, é o que vai diferenciar, porque produto por produto, ou produto de prateleira, professor Rangel, fica difícil de você avançar tecnologicamente. E eu acho que o grande pulo do gato que a gente tem aí nessa aliança, nesses trabalhos que a gente tem aí com o professor Vanderlei, com a equipe da USP, a nossa equipe também, é nessa mudança de pensamento, de entender melhor a aplicação para poder identificar qual que é o nosso papel e nossa missão em termos de desenvolvimento de produto novo, sistema construtivo novo, serviços agregados, e assim encaminha essa evolução. Tá, mas eu acho que você tá guardando um ouro aí para nós. Caminhando aqui já para essa visão, né, além dessa questão aí da geração do conteúdo, que a gente falou aí da USP, eu vou entrar agora exatamente nessa questão aí que a gente acabou de falar. Também em linha com essa visão aí do como que o setor do aço, né, o ArcelorMittal, ela poderia trabalhar nessa linha de produtos de maior competência técnica, essa questão da maior propriedade mecânica do material entrou em pauta e entrou dentro do nosso funil, né, professor Vanderlei, que é o nosso pipeline ali de projetos, e aqui até acompanhando uma tendência que a gente observa aí hoje concretos com maior resistência mecânica também, e aquilo que a gente sabe que vai acabar acontecendo inevitavelmente num processo evolutivo, a gente desenvolveu e vem trabalhando nessa questão de pesquisa e desenvolvimento do aço CA50 soldável alta resistência. E o que vem a ser esse aço CA50 soldável alta resistência? A gente está buscando e garantindo um limite de escoamento do material maior ou igual a 700 megapascal. Então, um produto que teria um escoamento... Seria um CA70, vai. Seria um CA70... Que não existe na norma. Exatamente. Embora não exista na norma, uma vez que a gente consegue desenvolver do ponto de vista metalúrgico e garantir todas essas propriedades que o material possui, a gente teria a condição de trabalhar com material que está respeitando todas as outras características de um aço CA50 previsto na NBR 7480 e estabelecido na legislação vigente, mas com limite de escoamento 70 kgfs por milímetro quadrado. E qual que é a situação atual, para a gente poder entender como é que vem sendo feito esse trabalho de desenvolvimento? Primeiro, aqui a gente tem uma visão das unidades que fazem parte dessa pesquisa, desse desenvolvimento, que é a planta de Piracicaba e de Juiz de Fora. Inúmeros ensaios já foram realizados para poder gerar esse conhecimento e assegurar, atestar essa visão aí da conformidade do produto em termos de propriedades mecânicas. Então, ensaio de tração, ensaio de tração ao longo do tempo, 7, 15, 30, 60 dias, ensaios de dobramento, determinação do coeficiente de conformação superficial. Então, essas barreiras a gente já conseguiu ultrapassar em termos de desenvolvimento de aciaria, laminação e ensaios de conformidade, e agora a gente entra num trabalho extremamente importante também, que é o teste de mercado, a validação de tudo isso, tanto no que se refere à engenharia de projeto, engenharia de aplicação, lotes pilotos, acompanhar o resultado em campo e validar e homologar esse produto como mais uma solução fruto desse trabalho em parceria aí com a USP e todo esse trabalho junto com as unidades industriais. E quando a gente observa nesse cenário de resultados, tá? É basicamente o que o professor acabou de falar. Em termos de limite de escoamento, colocando aqui um patamar de escoamento mínimo de 700 MPa, aqui alguns resultados de programas de experimento que já foram feitos, né? Onde o material está apresentando ali seus 704, 720
megapascal de escoamento, 740, 750, 775, mas sempre respeitando as outras características que são exigências, inclusive compulsórias do produto, no que se refere a limite de resistência, relação resistência-escoamento, alongamento mínimo, dobramento, que seria a dutilidade do produto, e a gente já consegue hoje afirmar que estamos caminhando com um produto que tem essa característica assegurada em função desses processos de desenvolvimento. E pensando um pouquinho na aplicação, aqui a gente tem pelo menos um overview, porque esse aqui é a primeira chamada que a gente tem a respeito desse produto, seja nas fundações ou até mesmo em superestrutura, como pilares e vigas, em inúmeras soluções ou simulações que a gente vem fazendo, a gente conseguiu já identificar economias aqui da ordem de 25% quando fala em fundações, pensando nessa aplicação com essa característica do produto, em pilares da ordem de 10%, em vigas da ordem de 5%. Então, além dessa visão de desenvolvimento de produto, a gente está tomando cuidado de tentar identificar a melhor forma das aplicações especiais que esse produto possa ter, e pode ter, na verdade, né, que já estão sendo trabalhados testes de mercado, para a gente poder calibrar e validar essa hipótese de um produto com uma competência maior. Então, isso está diretamente ligado com aquelas grandes tendências que a gente falou lá no início do nosso bate-papo, e aqui um caso real, não só de daquilo que a gente falou de engenharia de aplicação, desenvolvimento de soluções, mas também como que o desenvolvimento de produto, o desenvolvimento de materiais pode corroborar com esse avanço tecnológico que a gente vem observando. Posso fazer um comentário, Pereira, aí? Por favor. Veja, que as pessoas precisam se dar conta que o aumento da resistência não é acompanhado por um aumento proporcional do impacto ambiental. Né? Correto. Então, eu consigo, com menos aço e menos impacto ambiental, e menos mão de obra para montar o aço, menos problema de congestionamento e tudo mais, eu consigo fazer a mesma estrutura. Tá? Então, essa é uma prática de desmaterialização. É claro, fazer um aço desse tipo não com esse desempenho, não é uma coisa que se faz sem investimento e sem custos diferentes. Né? Então, a lógica de mercado a construtora vai ter ganhos de produtividade, vai ter ganhos, né? E vai comprar um aço de maior performance, que eu acredito que vai ser um aço, não é o mesmo preço, né? Porque senão estava ali todo mundo fazendo. Né? Então, eu acho que esse tipo de visão, né, onde a sociedade ganha, né, a empresa ganha, né, e as empresas ganham, os dois lados ganham, que interessam. Então, não interessa vender quilo de aço, ele está vendendo performance. Né? Isso é uma nova forma de pensar, né? Eu acho muito legal isso. A última vez que nós trocamos aço no Brasil, o aço CA50, ele entrou, que ano foi, Pedro? 60 e... acho que foi a última revisão foi em 86, professor. A gente não, mas o aço CA50 entrou na norma na década de 60, final da década de 60. E depois foi suprimido o CA40 ali, mais ou menos nessa época também, década de 80, 90, mais ou menos. Mas fazia tempo, então é muito bem-vindo. É um produto fantástico. Maneira diferente de pensar. Eu tenho uma série de perguntas aí, inclusive, olhando isso aí, o pessoal perguntou, o professor comentou, o Átila está aqui, ó. Esse CA50S AR tem custo maior do que o CA50 convencional, então, claramente, a barra por barra tem um custo mais elevado, mas o que está sendo mostrado aí no quadro é que, no final da conta, como eu tenho economia numa série de outras coisas, eu tenho economia no consumo total, digamos assim, em quilos de aço, eu tenho melhora em, por exemplo, eu até comentei com o Pereira antes, que eu acho, olhando assim, eu como projetista, né, essa economia de até 5% em vigas está muito tímida, porque eu tenho vigas de transição com taxas de armaduras muito elevadas, então imagino que eles tenham feito uma estimativa mais tímida
para que no mercado, nesse trial lot aí de validar isso no mercado, eu imagino que esses valores não são bem superiores. Então, a gente está falando do custo, economia não na barra por barra, economia no final das peças ensaiadas, é isso, né, Pereira? E dentro disso ainda, voltando naquele slide anterior, são dúvidas, perguntas mesmo. Então, é um aço CA50S, ou seja, além de ser um aço com uma tensão de escoamento maior, bem maior, né, se a gente fizer um percentual aí, ele se manteve soldável. Exato, professor. Pelo seguinte, né, professor Rangel, duas coisas que a gente não pode negar. O processo de industrialização do aço destinado à estrutura de concreto armado continua ainda na visão estratégica que a gente tem de avanço de tecnologia. Então, a soldabilidade do produto é praticamente uma premissa que a gente tem que adotar, porque continua ainda a visão de elementos pré-montados, armados, soldados. Então, a competência em termos de característica mecânica ou propriedade mecânica do material não poderia ficar descompassado com a visão de transformação desse aço através das centrais. Então, por isso que ele continua e preserva a sua característica de soldabilidade, que está atrelado à sua composição química, mas agora com essa característica do limite de escoamento superior. Então, é isso que a gente adotou. E isso que você comentou agora há pouco, a análise comparativa produto por produto, ela tem que ser analisada de uma forma muito cuidadosa, porque aqui quando a gente fala de solução de engenharia, seja serviços, produtos especiais ou qualquer coisa do tipo, a visão da aplicação passa a ser mais importante do que a visão do custo do produto, porque você começa a ter a capacidade de analisar o resultado final, a conta final em termos de viabilidade econômica. Então, essa é a questão quando a gente trabalha, às vezes, com um produto com características superiores ou coisa do gênero, mas o efeito mais importante é o resultado da conta final. Então, é nisso que a gente vem trabalhando muito, uma vez que está superando agora essas questões de desenvolvimento de produto e agora muito focado nessa visão de aplicação em engenharia de projeto, vai ajudar a compreender o quão viável é, ou qual que é a viabilidade de adotar produtos com características como essa. Se comparar produto por produto, pode ser muito delicado, até porque é uma composição química diferente, tem adições de liga, então até mesmo a questão do custo do produto não é igual, é na linha que o professor Vanderlei comentou. Então a gente tem que ter essas ponderações aí, tanto da questão da viabilidade econômica para se produzir e também aquilo para se comercializar, que entra muito essa visão do custo total, do TCO. E não é só um limite de escoamento alto, né, Pereira? Esse LRLI aí tá sensacional, né? Sim, exatamente. Se for para a gente analisar essa questão da relação elástica aqui do LRLE, resultados extremamente positivos, tá? E até mesmo a questão do alongamento, que é um ponto de atenção também, que isso remete totalmente no aspecto de utilidade, né? O quanto importante é essa questão. Na visão da relação resistência e escoamento, tem até a questão da sismorresistência, né? Eu não vou entrar aqui na questão, porque não é não é essa a premissa para esse desenvolvimento, mas a gente começa a perceber que são relações importantes e também sustentando o alongamento e de utilidade com resultados bastante confortáveis em termos de atendimento da norma atual, tá? Tá, Pereira, o negócio esquentou no chat, tem várias perguntas, eu vou deixar você finalizar o que você tem aí, e a gente vai para o chat. A galera adorou o assunto, bem curiosa, a gente vai colocar todas aqui para o bate-papo. Eu já estou indo aqui para os finalmente, tá? E aquela linha que o professor Vanderlei comentou, tá? Primeiro que eu acho que não só, dando um depoimento aqui pessoal, mas acho que uma visão aqui da organização, a gente é muito grato de poder estar participando desses trabalhos junto aí com o professor Vanderlei, com a Diana, com o time da USP, e até mesmo essa questão aí do SIX, que, querendo ou não, é um laboratório vivo, tá? E esse Centro de Inovação em Construções Sustentáveis, ele vai ser fundamental para a gente poder testar essas tecnologias, não só da ArcelorMittal, mas das 20 empresas que fazem parte, mas aqui a gente tem um raio-x de tudo aquilo que a gente já está planejando, tá? Tanto no que já foi aplicado e aquilo que
será aplicado, ou a gente está planejando colocar no SIX. Então, alinhado muito com essa visão do professor, da gente acompanhar o desempenho ao longo do tempo, criar conhecimento, gerar domínio no assunto, essa questão do aço CA50 está previsto, CA50S, alta resistência, está previsto a aplicação no SIX, assim como elementos pré-montados, que alguns já foram aplicados, formas incorporadas, sistemas construtivos mais industrializados, que a gente comentou, a exemplo da modular, e até coisas que ainda estão em processo de nacionalização, soluções que estão ainda lá disponíveis, por exemplo, na Europa, mas que a gente está estudando, ou como que daria para aplicar isso dentro do cenário aqui do Brasil. Então, aqui a gente tem uma visão de algumas, né, porque tem até outras que estão aqui em estudo, mas das principais soluções que a gente vai estar aplicando no SIX para poder ter esse acompanhamento aí e criar todo esse conhecimento em cima do assunto. Eu acho que vai ter que ter outra live, Pereira, porque tem coisa aí, cara, eu olhando aí para trás, tem a armadura pronta soldada com mais proteção, tem uma viga celular, tem construção modular, tem essa armadura, esses blocos com forma incorporada que está sendo aplicada, inclusive em vigas já. Enfim, tem gente comentando que nem o Drums conhecia ainda aqui no chat. Então, depois a gente faz mais, voltando. São 8. Hoje eu queria focar um pouquinho mais no 8º aí. Perfeito. Em linhas gerais é isso, professor Rangel. Acho que, como eu falei, acho que isso é uma primeira chamada. Sem sombra de dúvida, não se esgota o assunto aqui, até porque a gente tem especialistas e pessoas muito mais competentes que eu, até para poder explorar não só a característica do produto, mas a questão de projeto e tudo mais. E é esse o caminho. A gente queria primeiro trazer esse panorama geral para poder materializar, até foi aquilo que você comentou no início, né? Como que a gente consegue entender o nosso papel e onde que nós estamos, onde a gente pode chegar, mas com essa visão de um overview, né? De um panorama geral, e mais essa questão aí desse lançamento aí que a gente está fazendo essa comunicação hoje, então é um evento especial para nós também. Com certeza vai ter outras oportunidades de trabalhar cada vez mais esse conhecimento em cima de desenvolvimento de novos produtos, tá? É a primeira vez que a gente traz isso, uma discussão mais pública disso, né? Exato. Muito bom. Tem uma série de perguntas aqui, e eu depois queria que você deixasse o contato no final para o pessoal acrescentar aí. Aqui está o contato do Pereira, e a gente vai deixar também um link para vocês preencherem aqui, se vocês quiserem caminhar esse assunto um pouco mais, receber novidades sobre isso. Tá, vamos deixando aqui. Tem um monte de perguntas que vão por partes. A primeira, inclusive no meu Instagram, está aqui também. O pessoal do Instagram pode mandar pergunta, eu vou fazer para os nossos convidados. De cara, do Thiago Cid. A pergunta que não quer calar: quando isso vai para o mercado? Muito bem, acho que estamos na reta final. Vocês viram que, pelo que a gente comentou, toda essa parte de desenvolvimento, naciaria, laminação, ensaios, a gente já caminhou. Agora a gente entrou num processo de teste de mercado, que eu acho que também é tão importante quanto todo esse processo experimental que a gente tem dentro das usinas, nessas interações aí com o professor Vanderlei, com a equipe da USP, e o teste de mercado, ele valida a hipótese, entendeu? Tudo aquilo que a gente trabalhou em ambiente controlado, trabalhou em ambiente experimental e de desenvolvimento, agora, quando a gente começa a trabalhar em clientes acompanhados de diferentes segmentos da construção civil, a gente vai ter condição de gerar a validação daqueles ganhos, daqueles benefícios que o produto pode trazer. Então, partindo de um princípio aí que a gente já está caminhando para esse teste de mercado, a nossa expectativa é que ainda em 2021 a gente já consegue ter esse produto aí com todas as suas garantias e caracterizações para poder disponibilizar para o mercado. Quer dizer, esse ano ainda, quem quiser usar na obra, muito provavelmente vai ter... Essa expectativa. Já tem lotes produzidos e tal. Exato. O Felipe está fazendo uma pergunta aqui, A norma seria atualizada, então, como você comentou que atende e tal, precisa atualizar a norma para o uso desse, já que a gente quer utilizar ele esse ano ainda? Eu compreendo o seguinte, né? Vocês viram que a gente tomou muito cuidado para poder garantir
todas as outras características do produto, a fim de ter um produto que atende plenamente a norma vigente, né, e até mesmo a legislação vigente, que no caso dos vergalhões, barras e fios de aço, isso é obrigatório. Mas eu penso assim, se a gente for buscar referências internacionais, existem normas hoje no mundo, tá, que possuem outros graus ou outras categorias de aço que estão mais ou menos nesse patamar. Então, o que eu diria é o seguinte, se a gente for acompanhar tendências globais, sim, num determinado momento pode ser que as comissões de estudo da ABNT, tanto 6118 quanto a 7480, enfim, as normas vão passar por processo de adequações. Isso é observado. Por exemplo, a STM, a gente tem características de aço com grade 100, por exemplo, que seria 100 mil PSI, né? Mas eu acho que são etapas a serem superadas, né? O processo de desenvolvimento, inovação, ele tem que partir de uma iniciativa. Eu acho que tem que ter esse certo protagonismo e depois, com certeza, a comunidade técnica vai direcionando, né, da maneira mais correta possível para poder ter não só o amparo normativo, mas até questões ligadas ao processo de utilização, efetivamente, de uma inovação. Lembrando como é quase um pré-lançamento, vou até voltar aqui, a gente vai precisar fazer outra live só disso, né? Porque tá chovendo pergunta aqui. O pessoal já está perguntando se o comprimento de ancoragem, se dá para mudar ou não, sobre o alongamento, se aquele alongamento lá está em porcentagem, se não seria por 1000 e não por cento. Tem uma pergunta aqui perguntando a norma, uma pergunta interessante, eu não tinha pensado nisso. Deixa eu achar aqui, ó. Se vai ter alguma identificação diferente do material para não misturar na obra, esse aço chega alguma cor, alguma confusão aí, não? Terá, professor Angel. Até mesmo essa questão aí da rastreabilidade, né, é fundamental, não só para poder identificar o produto ao longo do processo, né, que saindo da siderúrgica e passando eventualmente por centrais de serviço até chegar no canteiro. Então, terá lembrando, né, hoje o produto ele possui marcação em relevo com o fabricante, a categoria do aço, o diâmetro nominal. No nosso caso, tem lá o ArcelorMittal 50S, que tem o S de soldável, né? E esse produto também terá uma marcação adicional para poder caracterizar que ele é um aço alta resistência, um AR. E aí, acho que além da questão da marcação em relevo, que permite a pessoa visualizar, outras formas de facilitar a identificação é possível de ser estudado, tá? Não só na identificação, na etiqueta, mas a questão dos certificados de qualidade também, ou até mesmo pinturas de topo, como foi comentado agora há pouco, para poder facilitar uma visualização do produto em estoque. Perfeito. Ó, quem quiser prolongar esse assunto, aí vamos fazer outra. Se aparecer pessoas interessadas o suficiente, a gente faz uma nova rodada só falando dele e mostrando mais testes, porque com certeza, né, o ArcelorMittal não ia chegar aqui sem ter feito inúmeros testes e ainda realizando, né, para que isso chegue no mercado, como o Pereira comentou. Não cabe na minha cabeça, Pereira, limitada, por que a ArcelorMittal vai levar um aço no mercado que vai consumir menos aço? Porque está pensando em solução e não na venda imediata. Não é uma empresa que começou ontem, né? É uma empresa que tem uma visão de mercado mundial e curto, médio e longo prazo, buscando sempre eficiência. E eu queria perguntar isso para o professor Vanderlei. Em peças super armadas, que eu acho que é o principal uso, né, Pereira, se eu entendi bem, principalmente em peças super armadas, em pilares, por exemplo, que eu tenho que usar luvas mecânicas às vezes, traspasses onde a concretagem fica muito complicada de ser feita, a gente tem buscado cada vez concretos mais resistentes e o aço não acompanha. Tem um ganho ambiental, o professor comentou sobre isso, importante, e às vezes as empresas estão pensadas só lá do Stelligence naquele ponto da economia financeira. Aqui, ó, como o Danilo está comentando, o foco é o cliente, perfeito, é isso aí, Danilo. E como o mercado mundial
não só o nacional, vê do ponto de vista mercadológico mesmo, esse ganho ambiental, esse ganho no consumo, na emissão menor de CO2, parece que é uma coisa só ideológica, ou quem deixar de fazer isso hoje vai perder mercado muito em breve? Eu acho que o Brasil está muito atrasado nessa história, mas a ArcelorMittal tem metas de redução de CO2, né, na cadeia dela, as grandes empresas têm. Outro dia, um amigo meu que é diretor de uma empresa de real estate, não é uma construtora, ele vai atrás do dinheiro, faz o empreendimento e contrata a construtora para fazer, né? E os projetistas. Estava com uma reunião com um fundo de pensão, um grupo de fundos de pensão americanos. Enquanto a reunião não começava, o cara, que é o cara do banco, né, falou para ele assim, daí, para quando é que vocês têm a meta de carbono zero da empresa de vocês? Qual é o deadline? Então, essa é uma realidade. Eu acho que o brasileiro é muito realista, né? Nós somos realistas e somos um país miserável, né? A nossa realpolitik faz com que a gente sempre chegue atrasado nas coisas, isso tem um custo, né? A gente tem que continuar, um momento que nós temos que decidir se a gente vai ser parte da solução ou parte do problema, né? E isso chega na questão ambiental. Nós não temos mais uma opção, daqui a pouco não teremos mais uma opção de continuar fazendo o que nós fazemos hoje, porque não será mais possível, né? E aí vai ter empresa preparada e empresa que não vai estar preparada, profissional obsoleto e profissional capacitado a navegar neste novo cenário, né? A opção tem que ser feita agora, porque nós não vamos sair de uma construção altamente intensiva em materiais e altamente intensiva em carbono para uma construção leve de baixo carbono de um dia para o outro. Isso é um processo. E o processo precisa começar. E eu acho que a Arcelor está mostrando aí que dá para começar, né? É fácil? Não é, né? Se você achando que dá para continuar a fazer mais do mesmo, você vai mudar? Não vai mudar. Então, eu acho que essa é uma questão, primeiro, né, de você olhar para o futuro e se organizar para o futuro. A segunda questão é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. O engenheiro brasileiro e os empresários brasileiros parece que não são cidadãos. Eles só têm compromisso, não é nem com o futuro dos filhos e nem dos netos, tem compromisso com a rentabilidade de hoje, né? Parece que nós não temos responsabilidade. A responsabilidade não sei de quem é, né? Talvez seja do próximo político salvador que a gente vai encontrar, né? Mas é uma escolha, né? Eu posso ser, enquanto cidadão, escolher contribuir para que o planeta tenha um futuro melhor, e os meus filhos e netos. E eu posso escolher não fazer isso, isso é uma escolha. Por que eu vou fazer? Preciso só fazer por dinheiro? Tudo que eu faço é por dinheiro? Também é uma escolha, né? A única necessidade é você se manter competitivo no mercado, né? Eu acho que quem só pensa em grana hoje e não pensa no futuro, em breve não será competitivo no mercado, tá? E essa é uma escolha, né? Então, o momento é de escolhas, né? Eu respeito dinheiro é super importante, e o Pereira sabe que no meu grupo nós falamos de orçamento, dinheiro, prazo, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? Mas eu acho que a diferença é o seguinte, ó, e é um pouco o que o ArcelorMittal falando, não é qualquer coisa, o máximo de dinheiro sempre, e faço qualquer coisa para ter o máximo de dinheiro, né? Eu preciso de ter viabilidade econômica e eu preciso pensar no futuro, né? E são essas opções que a gente tem. Então, eu estou muito tranquilo com essa visão e eu tenho muito orgulho da parceria com a Arcelor, porque ela está dando uma lição, né? Eu também trabalho bastante com cimento, talvez o meu laboratório seja mais conhecido por isso. Quando nós temos uma tecnologia que nós estamos testando no SIX, quando eu comecei a falar com ela, é uma tecnologia onde a gente faz um concreto nas fundações do SIX, nós tiramos 70% do cimento. Tem 70% menos do cimento, né? E quem pagou o desenvolvimento foi cimenteira.
Por quê? Porque a cimenteira é um negócio grande e que tem a mesma visão da Arcelor, né? Que no futuro, baixa pegada de carbono não vai ser um luxo, vai ser uma necessidade. Eu vou ter que me enquadrar. Como é que eu chego daqui a 15 anos com pegada de carbono menor? Tendo ideias malucas hoje e testando elas, levando elas para o mercado, né? E é assim que a gente está evoluindo, né? Então, o nosso futuro depende da inovação. Nós não vamos continuar construindo. Quem acha que vai continuar construindo, fazendo o projeto, o modelo de negócio do projeto está mudando, vê o que o Pereira está fazendo. Tá? Quem é que poderia imaginar que uma empresa como a ArcelorMittal tivesse uma equipe de projeto, software e tudo, capaz de fazer 5, 6 projetos de uma mesma obra? Né? E projeto está mudando, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Então, o mundo está mudando, né? E nesse mundo do futuro haverão os vencedores e os vencidos. E as empresas e pessoas estão fazendo a opção, mas a opção é agora. Não dá para fazer a opção daqui a 10 anos, ou daqui a 5, porque vai ser muito tarde, você estará obsoleto. Né? É o cara que não investiu em BIM, né? Eu sei que você trabalha e promove, é o cara que... Enfim, temos de tudo, né? Eu acho que tem muita oportunidade para jovens fazerem coisas diferentes fora da caixinha. E esses jovens terão um futuro diferente daqueles que estão na caixinha, né? Então, essa é a minha aposta. Ou a minha esperança que os cabelos brancos. E Pereira, e dentro desse mercado tão tradicional, que é o mercado da construção civil, tão artesanal, que é o mercado da construção civil, e tão aberto para inovações ao contrário, quer dizer, as gambiarras, aquilo que aparentemente traz um lucro imediato, como soluções que a gente vê todos os dias que levam vidas em risco, ou seja, aquele pilar da segurança, né? Aquela balança de segurança e economia, onde normalmente as pessoas tendem a ir para a economia imediata, né? Não do custo global com muita facilidade, como levar a inovação para esse mercado, para essas obras. Aceita que dói menos, luta até o seu mercado deixar de ser lucrativo. Como que você acha que é o caminho, na sua visão como um gerente de inovação? Professor Angel, acho que é assim, né? Nessa linha que você está trazendo, essa provocação, a gente não pode esquecer que, falando em pesquisa, desenvolvimento, inovação, a gente sempre tem que associar isso a um processo, entendeu? Assim como nós tivemos processos no passado, quando o sistema de gestão da qualidade começou a ser algo inicialmente voluntário e depois começa a ter quase que uma compulsoriedade para poder ter um sistema de gestão hoje implantado dentro da organização ou das organizações. Depois, em segundas rodadas, aí vieram questões ligadas à gestão ambiental, depois segurança e saúde do trabalho, lógico que tem também muita coisa ligada à legislação. Com inovação e desenvolvimento não é diferente, a gente vem acompanhando nos últimos 5, quem sabe até 7, 10 anos, ou como que esse processo ele vem desenvolvendo, avançando e evoluindo numa velocidade que nos últimos anos ganhou tração, ganhou velocidade, ganhou estrutura. E isso independe de ser um mercado mais técnico ou um mercado menos técnico, a exemplo de autoconstrução, coisa do tipo. O fato é que a gente tem que, primeiro de tudo, compreender quais são as inovações que, de fato, trarão impactos positivos, significativos, seja na questão da velocidade, como a gente falou, da produtividade, da racionalização, ou como que isso vai ser observado como, de fato, um valor para o cliente. Então, eu vejo que existem barreiras diferentes. Eu acho que quando a gente está no mercado mais técnico, você tem que ter um certo nível de conhecimento, um certo grau de domínio, de conhecimento para poder
executar esse processo de convencimento. No mercado menos técnico, você tem que ter um trabalho mais de padronização, um trabalho mais de conscientização e informação. Agora, nós temos hoje inúmeros pontos que ajudam. A geração de conteúdo hoje é algo importantíssimo e está aí, está presente. Hoje, a gente tem informações de todos os níveis e com todos os níveis de confiabilidade disponíveis, acessíveis, e eu acho que esses pequenos detalhes, né, geração de conteúdo, informações disponíveis, movimentação de mercado, processos que vão acontecendo de forma mais orgânica dentro das associações, das entidades setoriais, tudo isso vai ajudar nesse processo de transformação. Agora, que tem timings diferentes, com certeza, e tudo isso vai estar amparado, né, naquilo que é uma visão mais técnica, aquilo que a gente consegue superar e trabalhar esse processo de convencimento, e aquilo que vem a reboque, a exemplo, produtos estandarizados ou produtos que vão ter uma nova característica, uma outra pegada, só que depois de superar toda essa coragem que tem que ter, por vezes, aí, quando fala de trabalhar em inovação disruptiva, né? Inovação que traz, assim, uma mudança grande na prática padrão, na prática comum. Como é engraçado essa questão de linhas de corte na história. Você viu ali 86, teve de 86 anos para ter uma primeira linha de corte, depois foi com muito mais tempo. Esse dia eu estava na reunião com vários calculistas, assim, na associação, e a gente conversando, um cara lá da área de TI perguntou, na área de vocês, o que aconteceu quando entrou o computador, o que mudou nos projetos estruturais? Várias pessoas responderam, chegou em mim e falou, eu não sei. Quando eu entrei já era computador, eu não tinha antes. E a minha comparação já é outra, é realidade aumentada, muda, né? E você vai experimentar o impacto de modelos de AI ou de machine learning em projeto estrutural. Perfeito, mudam. Porque isso aí está vindo. E aí, entendeu? Como é que vão ser os modelos de negócio, né? Quantos projetos uma máquina... Claro, projetos especiais, mais sofisticados, fora da caixinha, são fora da caixinha, mas 80% do que nós construímos, 90% é commodity, né? Assim, commodity no sentido... É bastante repetitivo, né? Então, nós estamos... A inovação está se acelerando, né? E essa aceleração ela é exponencial. E o poder de máquina, né? Poder de computação está acelerando. E essa é uma aceleração exponencial. E as coisas exponenciais são disruptivas, muitas são disruptivas. O IoT encostando ali, a internet das coisas, inteligência artificial, eu realmente estou experimentando outros pontos de corte na tecnologia, como o professor comentou, e que estuda muito, né? A gente estava falando de impressão 3D, né? Um pouquinho antes, coisas assim que antes era um sonho e que já está chegando em alguns pontos, né? Não, o impressão 3D está chegando um negócio chamado projeto paramétrico, né? Aqui no Brasil tem empresa comercial projetando estruturas usando modelos paramétricos, tá? Com softwares tipo Grasshopper. Tá? Na verdade, é o Rhinoceros juntando uma Grasshopper, rodam elementos finitos em cima do Grasshopper, faz tudo e manda para a máquina de usinagem. Tá? Eu estou falando de construção civil. Brasil, hoje, produto no mercado. Tá? O cara está na ponta. A idade média do setor de projeto da empresa dele é bem baixinha. Né? É um mundo muito diferente. E professor Vanderlei e professor Rangel, outra coisa que a gente não pode esquecer é o próprio processo de transformação que acontece na academia. Bom, vocês sabem que nós somos gerações diferentes de formação em engenharia, né? A gente percebe hoje, pelo menos dentro daquilo que a gente está inserido lá no contexto da USP, né, professor Vanderlei? São outras provocações que essa base profissional do futuro tem.
Então, naturalmente, isso vai se tornar algo mais comum, vai se tornar algo mais natural, mais orgânico, na hora que a força de trabalho vai se renovando. Então, além de tudo isso que a gente falou, que envolve o setor privado, envolve a academia, o próprio motor da força de trabalho que vai acontecer no futuro próximo, vai ter toda uma mudança comportamental com relação àquilo que a gente está acostumado aí ao longo dos anos, né? Eu queria partir para finalizar com uma provocação. A gente está falando de inovações, de linha de corte, de coisas que realmente, às vezes, a gente entra no primeiro ano da graduação, o que você aprende no primeiro ano, no quinto ano já não vale mais, não é isso? Às vezes, dentro do próprio curso, imagina daí 5, 10 anos, enfim, às vezes o que você aprende esse ano que vem não vale mais. Mas muita coisa, Pereira, é essencial, a base. Ou seja, primeiro fazer o simples bem feito, direito, certinho, e aí dá um passo além. Faz o simples bem feito. E nessa linha eu vi uma série de imagens. Aí, produção de conteúdo, a ArcelorMittal faz o tempo inteiro. O Pereira é um dos apaixonados por produção de conteúdo, o professor Vanderlei, então, e a gente tem buscado produzir bons conteúdos com, de novo, um olho no peixe e outro no gato, produzindo coisas altamente tecnológicas e não deixar de fazer o simples bem feito direito. E não dá para a gente distribuir um conteúdo como, por exemplo, boas práticas de como montar. Tem gente que me pergunta até hoje nas minhas redes sociais se pode soldar o aço ou não. Para a gente que está lá, está visto bem resolvido, e tem pessoas que ainda não têm essa informação, uma fonte confiável. Não sei se um e-book, um webinar assim estruturado, resolvendo sempre essa questão. Você mostrou uma série de imagens aí que enche os olhos, né? E que didaticamente melhora essa ponta. Eu acho que às vezes, posso estar enganado, que muitas vezes as falhas grotescas que a gente vê em algumas obras é por uma formação enviesada. O cara ouviu de uma fonte que talvez não era confiável, que, por exemplo, o estribo de plástico, isso eu vi em algumas etapas do programa, que o estribo de plástico é bom, porque o estribo só tem a função de segurar uma barra longe da outra, e às vezes, assim, assusta para mim, que é para a gente estar conversando coisas evolutivas. Não dá para a gente produzir algum material nesse sentido? O que você me diz, Pereira? Professor Angel, você matou a charada. Eu sou fã mesmo de geração de conteúdo, porque não adianta você criar um monte de estudo, um monte de análise, seja desenvolvimento de produto, aplicação e tal, e guardar isso em gaveta. Pelo contrário, o que a gente comentou agora há pouco, todos nós estamos conectados, e compartilhar conhecimento, eu acho que é uma obrigação que a gente tem, porque muito trabalho feito, às vezes acaba não entrando, né, nesse ambiente do domínio público, e é uma pena, porque a gente sabe que através desse tipo de conteúdo, como você falou, e-book, cartilhas, manuais de boas práticas, tal, é o que vai assessorar, o que vai resolver uma série de problemas, às vezes, de um problema cotidiano, que todo mundo pode ter, seja no canteiro de obra, seja no escritório de projeto, seja na academia, seja numa empresa, o que seja. Então, eu sou um grande apoiador disso, e com certeza eu vejo que o caminho que a gente vem aí traçando está nessa direção, de continuar gerando conteúdo, com parcerias importantes, como nós aqui, vocês dois que estão aqui conosco, que são formadores de opinião, ajudam a gente a pensar de forma diferente e, sobretudo, permite a gente criar conteúdos que fazem sentido para quem a gente mais quer atingir, que é o nosso cliente, é o mercado da construção, enfim, é o setor como um todo. Então, acho que não só é uma recomendação, mas eu acho que é um dever que a gente tem aí de trabalhar sempre nessa linha, de continuar gerando conteúdo, seja ele virtual, presencial, impresso, não impresso. É esse o caminho que eu acho que a nossa área de inovação e desenvolvimento de produto tem como premissa também, e está no DNA da ArcelorMittal.
Perfeito. Até porque inovar, na minha pouco conhecimento de inovação, às vezes não é nem criar algo novo, né? É só você resolver uma dor de uma maneira mais simples, econômica, mantendo a segurança do processo. E o que o professor Vanderlei faz todos os dias também é, quanto mais a gente entrega o que a gente sabe, quanto mais a gente distribui e entrega o que a gente sabe, mais inconformado a gente fica. Então, se eu me conformar com aquilo que eu sei, cara, não vou distribuir, porque o cara vai aprender o que eu sei e vai ficar melhor do que eu. Não, eu vou entregar o que eu sei da melhor forma que eu sei, porque isso vai me fazer alavancar, porque eu não vou ficar para trás. Eu não vou, não, eu vou me ocupar com novas coisas, porque isso eu já sei. Então, acho que isso o importante, professor Rangel, é nivelar para cima sempre, nivelar para cima, acho que é regra básica, e é o que vocês acabaram de falar, desmistificar esse negócio de que inovação tem que ser um negócio high-tech, tem que ser um negócio muito elaborado, às vezes são nas pequenas sacadas que você consegue matar problemas, assim, muito representativos que estão no dia a dia. E é acumulação, né? É muito mais uma prática, você vai fazendo isso no dia a dia, mas o que eu acho que é o principal problema da engenharia brasileira e do Brasil é que no Brasil, para o brasileiro, estudar é chato. E eu acho que a maioria dos engenheiros civis, e os meus colegas, muitos dos caras que se formaram comigo, fizeram uma promessa, eu lembro da festa de formatura, era nunca mais vou estudar. E eu acredito que a maioria dos colegas, claro, tem gente que está aqui assistindo a gente essa hora da noite, estamos, né? É a única promessa que o engenheiro civil cumpre, a maioria deles cumpre, é nunca mais estudar, e ele honra isso, né? E num mundo onde a inovação é a regra, né, isso aí leva ao que leva. Quer dizer, o cara que não sabe para que serve um estribo e tem um título em engenharia civil, né, nós temos um problema bastante sério, né? Eu já vi gente criticar o pessoal do concreto. O pessoal do concreto, o pessoal do aço não consegue aumentar o módulo da cidade do aço, né? O cara que critica a elasticidade do aço é dado pelas ligações atômicas entre o ferro, fundamentalmente, né, e a ligação metálica. Não há nada a fazer nesse detalhe, a menos que eu abandone o aço, né? Vá para titânio, coisas assim. Então, as pessoas... Nós temos um problema de falta de formação, e tem muita gente que se orgulha de não ter formação. E a escola de engenharia, e aí eu incluo talvez a Poli junto, a gente ensina a solução consagrada para problemas conhecidos. E o pessoal sai achando que sabe, né? E, na verdade, o que interessa são as soluções que ainda não foram inventadas, né? O futuro, nosso futuro, está em coisas que ainda não existem. Até porque eu abri uma caixinha de perguntas antes dessa live, perguntando, pessoal, que dúvida vocês têm? Não apareceu nada, sabe por quê? As pessoas, quando elas não têm nem noção do que é inovação, do que se vem, a dúvida não surge. Tem dúvida que a gente ainda nem tem, né? Professor Vanderlei, que descobrindo uma coisa, a gente acha outra, né? Olha, o professor... eu estava fazendo mestrado e o Giamusso trouxe para o Brasil o Neville, Adam Neville, daquele livro Propriedades do Concreto, que é uma bíblia. E ele foi conversar com a gente, eu fazendo mestrado na URGS, aí ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, estou mexendo com durabilidade. Mas, olha, estou completamente perdido, cada dia eu acho que eu sei menos, né? Aí o Neville, com um cara bigodão e tal, né? O cara era quase que um deus para a gente, né? A gente usava o livro dele em inglês. Ele falou, tá no caminho certo, tá? Porque ele fez um gráfico onde tem quantidade de dúvidas na vertical e na horizontal a quantidade de estudo. No primeiro momento, você começa a estudar, as dúvidas vão aumentando mais rapidamente, né? Você estuda e as dúvidas não param de aumentar. Chega um momento mágico onde você começa a resolver as dúvidas, né? Aquela coisa que era incompreensível torna-se óbvia e dali para frente, né? E isso, daqui a pouco, se você volta a estudar outra coisa, né? Então, esse é o drama, né? Quem não tem dúvida, quem acha aumentar a resistência do aço trivial e que o aço tem que custar a mesma coisa, não conhece o assunto, né? Só não tem dúvida quem nada sabe.
o ignorante é o único que não tem dúvidas, né? Se me falar de concreto, eu tenho muitas dúvidas, cimento, muitas dúvidas, aço, mas aí eu tenho o Pereira para me ajudar, o Carreira, né, o Buruela, eu ligo para o pessoal da Arcelor, olha, estou com um problema aqui, porque eu sei um pouco o suficiente para ter dúvidas, né? E aí eu acho que essa coisa do engenheiro ter dúvidas é uma coisa que não é apreciada no mercado brasileiro, né? Você fala assim, puta, o cara te pergunta, fala, sabe que isso eu não sei? Né? O consultor brasileiro, ele mente, na média, mente com toda a tranquilidade, porque ele sempre sabe de tudo, não saber, né? E eu sempre digo, o meu negócio, o negócio do meu grupo, o negócio da USP, é o negócio das coisas que nós não sabemos, né? A gente vende para a Arcelor, para as outras empresas, a incerteza. Pode ser que dê errado, pode ser não sei o quê. Vamos descobrir isso aí, né? E é isso que faz o mundo novo, né? É isso que vai tirar nós do buraco ambiental, é isso que poderá ou não tirar o Brasil da pobreza, né? São coisas novas. As coisas velhas nos trouxeram até aonde nós estamos hoje. Perfeito. Dentro dessa linha, para a gente já finalizar, estão com quase 2 horas de bate-papo. Se você assistiu essa live e te surgiram novas dúvidas, é porque você está no caminho certo. Então, se você quiser ir além desse bate-papo, se querem a segunda live, se querem receber esses novos estudos que a ArcelorMittal está desenvolvendo, tem um QR Code aí na sua tela, e isso vai te levar para um formulário, você preenche rapidinho, você se mantém atualizado nesse assunto, principalmente do CA50S AR. Espero que nós tenhamos respondido algumas e criado novas boas dúvidas. É isso aí. Pessoal. Obrigado a todos, obrigado Pereira, obrigado professor Vanderlei. A live vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui no canal. Se vocês quiserem, podem enviar suas dúvidas nos comentários, podem compartilhar e devem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a gente vê tanta coisa mal fundada e tanta coisa assim, confundindo as pessoas, então leve conteúdo que traga esclarecimento. Obrigado, professores. Obrigado, Pereira. Obrigado pela oportunidade, um abraço. Obrigado, boa noite. Um abraço.